As plantas produzem nutrientes como a sacarose nas suas folhas. Os nutrientes devem ser transportados para a restante parte aérea ou para as extremidades das raízes onde ocorre o crescimento. A zona das folhas é designada por fonte ou locais de produção e as extremidades das raízes são locais de consumo ou armazenamento. Um local de produção é um órgão que produz mais açúcares do que o necessário e um local de consumo é um órgão que consome açúcares para o seu próprio crescimento e armazenamento. Existem dois tipos de tecidos condutores vasculares: o xilema das plantas, que conduz a água e os minerais dissolvidos, e o floema, que conduz os açúcares, como a sacarose. O transporte de açúcares pela planta, chamado translocação, é realizado por células do floema. As células do floema estão ligadas umas às outras por placas crivosas, que são estruturas perfuradas que criam uma ligação direta entre o citoplasma das células adjacentes no floema. O transporte no floema é o processo pelo qual os açúcares entram nos tubos crivosos na zona de produção. Como resultado desse processo, verifica-se uma alta concentração de açúcar nas células do floema nas zonas de produção. A elevada pressão osmótica e o menor potencial hídrico, comparado com as células do xilema adjacente, faz com que a água se mova do xilema para o floema por osmose. Este influxo de água cria uma alta pressão de turgescência perto da zona de produção e menor pressão de turgescência perto dos locais de consumo, causando o movimento da água e do açúcar do local de produção para o local de consumo ou armazenamento. Na zona de consumo, a sacarose é retirada do floema por transporte ativo. Em algumas plantas, uma proteína transportadora localizada na membrana de um vacúolo de armazenamento transporta sacarose do citoplasma da célula para o vacúolo com gasto de ATP. Este processo reduz a concentração de sacarose na célula, o que aumenta o movimento da sacarose das células do floema através das células de companhia para as células de armazenamento. Todos estes acontecimentos produzem um fluxo contínuo de água do xilema para o floema nas zonas de produção e em seguida a água volta ao xilema na zona de armazenamento e movimenta-se para cima, principalmente devido à transpiração e não devido a diferenças de potencial hídrico entre xilema e floema.